Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior eu falei sobre como o mundo corporativo está passando por uma grande transição e como várias empresas já têm buscado novas formas de se relacionar com o público, de conseguir a atenção do público, e uma dessas formas é o storytelling, que tem sido utilizado não só na comunicação externa, mas também na comunicação interna, e que inclusive tem sido uma maneira de criar um novo tipo de consumo, que não tem a ver apenas com o produto, mas sim com o conteúdo produzido pela marca. Bom, cada sexta-feira eu vou falar de um case diferente de uma empresa que tem utilizado o storytelling, seja para branding ou para publicidade e propaganda. E para começar, eu decidi trazer a história dos M&M's. Eu não sei se vocês sabem, mas os M&M's fazem parte de uma multinacional dos Estados Unidos chamada Mars, que desde 1911 produz outras marcas de chocolate, de bala, como Skittles, Twix. E segundo a Mars, a história dos M&M's começa durante a Guerra Civil Espanhola, quando o futuro fundador foi até a Espanha e lá ele encontrou vários soldados comendo um chocolate que tinha uma casquinha de açúcar em volta que deixava o chocolate mais durinho, e isso permitia que o chocolate não derretesse durante as longas viagens que eram feitas na guerra. E esse futuro fundador voltou para os Estados Unidos gostando dessa ideia, com essa imagem desse chocolate na cabeça, e ele produziu um pequeno lote, conseguiu a patente. E assim começa a história dos M&M's, que acabaram se tornando o chocolate preferido dos soldados norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Eles eram vendidos com esse apelo, né, de conveniência, de praticidade, o fato de não derreter durante as longas viagens que eram feitas, mas acabou, né, gente, que todo mundo gostou da ideia também, não só os soldados, porque na época os outros chocolates derretiam mais facilmente, e o ar-condicionado era uma raridade, então os M&M's foram um sucesso logo de cara. Só que, gente, os fundadores sabiam que era preciso pensar formas para diferenciar um produto que é facilmente imitado, né? E aí a primeira estratégia deles foi algo bem simples. Eles começaram a imprimir o M no confete e divulgar o slogan "Procure pelo M em cada confete". Ok, é uma forma de dar lastro para a marca. Só que aí eles começaram a pensar estratégias mais elaboradas. Ok, como a gente pode produzir um conteúdo que vai diferenciar a nossa marca? E hoje, boa parte dos valores dos M&M's são transmitidos através dos personagens que foram criados para a marca. Então, todo mundo já viu, né? Cada cor tem um bonequinho, um personagem. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha eu não sei se meu amarelo ou verde, meu irmão tinha um outro também. E quando você girava o braço, caía um tanto de M&M lá na boca do bonequinho, eu achava o máximo. Só que, gente, o legal de pensar, na verdade, é que isso poderia ser uma coisa estática, poderia ser exatamente isso, um bonequinho. Mas eles começaram a dar vida para esse personagem, sabe? Então, qual é a história desse personagem? Aí você entra lá no site hoje em dia e você consegue clicar em cada um desses personagens e consegue ver coisas do tipo idade, peso, o que cada um gosta, o que cada um não gosta, um talento secreto. E isso começou também a ir para outras mídias. Então, eles começaram a fazer vídeos em que esses personagens viviam diferentes aventuras, sempre com um medo em comum, né? Que é o medo de ser comido, o medo de morrer. E é engraçado porque é uma coisa meio trágica, meio cômica. Mas o interessante é que isso traz uma fraqueza pro personagem e deixa a história mais verossímil, deixa a história mais interessante. Ain't your friend Miss Brown? Yeah, the chief chocolate officer. We know. I love milk chocolate. I have an appointment at the hairdresser's. At the hairdresser's? But we're out of cash for the kid. Don't worry, we can find an arrangement. Uh-oh. E, gente, sobre esse conteúdo criado, sobre esses personagens, eu gosto de pensar duas coisas principalmente. A primeira coisa é que esse é um conteúdo que pode ser sempre aprofundado. Então, ok, até então eles têm a história nesse ponto. Mas isso pode ser aprofundado, pode ser desenvolvido um livro, pode ser desenvolvido um desenho animado, podem ser pensadas narrativas diferentes para públicos diferentes. Então, essa história ela pode sempre crescer. E a segunda coisa que eu gosto de pensar é que querendo ou não, eles criaram porta-vozes para a marca, né? Então, ok, eles criaram essa história, mas agora esses personagens, eles podem ser um porta-voz para comunicar outras coisas da marca. Então, por exemplo, quando você entra no site, você consegue ser direcionado lá para uma página que tem as receitas. Aí você pode fazer várias coisas com M&M, tipo brownie de M&M,
cookies de M&M, enfim, tem várias receitas. E cada uma dessas receitas é divulgada por um dos personagens. Então, também tem outras estratégias. Por exemplo, você pode personalizar um M&M, seja com o nome da sua empresa, seja para uma data comemorativa, você pode colocar foto. Enfim, é legal de pensar que por que talvez personalizar o M&M tem sido uma coisa interessante, porque já existe uma história por trás, os personagens conseguiram criar uma simpatia para a marca exatamente para poder gerar esse desejo. Então tem outras estratégias além disso, eles têm as lojas, tem loja em Nova York, em Los Angeles, em Xangai, e quando você entra nessa loja existe uma imersão nesse conteúdo, existe uma imersão nessa história. E, bom, o primeiro vídeo que foi lançado, lançando um dos personagens, né, teve milhões de visualizações depois no YouTube, foi lançado no intervalo do Super Bowl. Com esse conteúdo todo, gente, né, tem games também, tem várias outras estratégias. Com essa história, a marca já conseguiu render mais de 3 bilhões de dólares para a Mars. Tinha tudo para ser uma commodity, né? Tinha tudo para ser um produto que é facilmente imitado. Então, a questão hoje não tem tanto se diferenciar pela qualidade do seu produto, porque o produto é exatamente isso, ele pode ser facilmente imitado. Agora, cria um conteúdo para sua marca, cria uma história para sua marca que faça, inclusive, com que aquilo se torne, né, como aconteceu com os M&M's, um símbolo da própria cultura, assim. Bom, então é isso. No próximo vídeo eu vou trazer um novo case. Até a próxima sexta. Beijos!